Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, este dia tão importante da nossa semana, o domingo, dia do Senhor, onde nos encontramos para louvá-lo, para adorá-lo e para aprender mais das Sagradas Escrituras. Isso é uma bênção, um privilégio do Senhor. Ainda estamos aqui de maneira virtual nas EBDs, E espero que você possa estar na sua casa agora com muita atenção para participar de mais esta aula de EBD. Vamos ler um trecho da Palavra de Deus, queridos irmãos, Salmo de número 40. Vamos ler aqui os versículos de 1 até o versículo de número 3. Salmo 40, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, nós te adoramos, ó Deus, te exaltamos. Coloca, Senhor, agora nos nossos lábios um novo cântico para podermos adorar ao Senhor, ó Pai. Obrigado por esta manhã bendita, Senhor, de domingo. Obrigado pelos meus irmãos que se reúnem agora nas suas casas para aprender um pouquinho mais da Tua palavra, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, fala aos nossos corações e que possamos, ó Deus, confiar no Senhor cada dia mais das nossas vidas. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um cântico agora? Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muito bem, queridos irmãos, muito bem. Nós temos agora uma homenagem para as crianças, do Dia das Crianças. E a Janaína agora preparou uma homenagem bem legal para as crianças. Vamos ver como ficou. Olá, crianças, tudo bem? Sou a tia Janaína, para quem não me conhece, e estou aqui hoje para poder parabenizar vocês pelo Dia das Crianças. E faço isso em nome de todos os outros ministérios que também trabalham com vocês.
Nós queremos dizer que estamos com muita saudade de estarmos orando juntos, lendo a Bíblia juntos, brincando, louvando, conversando, comendo, fazendo tantas outras coisas que a gente gosta de fazer juntos, tá bom? Bom, neste momento a gente quer orar pela vida de vocês e depois nós temos um vídeo para vocês poderem ver também. Então vamos orar primeiro, vamos fechar os nossos olhos, abaixar a nossa cabeça e vamos orar? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela vida de cada criança no mundo, por esse dia que a gente comemora, ó Deus, pelo Dia das Crianças. Queremos pedir que o Senhor esteja sempre com elas, cuidando delas, que elas possam sempre crescer no conhecimento da Tua Palavra e que livre elas, Pai, sempre do mal. Que o Senhor esteja cuidando também da saúde de cada uma delas, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A infância deve ser a alegria do viver, a certeza de que os sonhos vão se realizar, a pureza no olhar, no sorriso infantil. Elas trazem dentro delas o dom sincero de amar. Nós somos uma herança, a esperança de um mundo melhor. Ser criança é viver uma aventura, voar lá nas alturas, sem tirar o pé do chão. É ter no coração a paz como um irmão. Onde existe a maldade, nem tampouco a idade atrapalha as pessoas que retornam à infância, permitindo que Jesus habitasse eternamente na memória, na história de suas vidas aqui. Nós somos uma herança, a esperança de um mundo melhor. Ser criança é viver uma aventura, voar lá nas alturas, sem tirar o pé do chão. É ter no coração a paz como um irmão. Volte a ser criança, preserve esta lembrança. Com Deus a esperança, sim, você pode ser feliz. Volte a ser criança, preserve essa lembrança. Com Deus a esperança, sim, você pode ser feliz. Volte a ser criança, preserve essa lembrança. Com Deus a esperança, sim, você pode ser feliz. Volte a ser criança, preserve essa lembrança. Com Deus a esperança, sim, você pode ser feliz. Volte a ser criança, preserve essa lembrança. Muito bem, que homenagem boa
que as nossas crianças possam ter saúde, paz, e que elas possam continuar crescendo na graça do nosso Deus, não é mesmo? Elas não são a igreja do futuro, elas são a igreja de hoje também. Agora vamos conhecer os aniversariantes da semana, não é mesmo? Vamos ver quem fez aniversário e você lembre de mandar uma mensagem para todos eles, tá bom? Vamos conhecê-los. Muito bom, queridos. Vamos orar pelos aniversariantes da semana? Senhor Deus, te agradecemos pelos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Ó Deus, que o Senhor possa os abençoar. Que eles possam festejar, ó Deus, este ano. Que eles possam agradecer ao Senhor por mais um ano. E que nós possamos, ó Deus, participar das tuas alegrias, ó Deus, todas as vezes. Porque cada dia que passa, ó Deus, o Senhor nos dá a tua misericórdia, a tua graça e a tua bondade, ó Deus. Nós agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos boas notícias, não é mesmo? A nossa região aqui foi classificada como uma área da faixa verde, e com isso nós podemos abrir a igreja para o maior número de pessoas, né? Hoje a igreja vai poder abrir para 60% da sua capacidade, né? O dobro do que tínhamos aqui na igreja, né? Durante esse período. Então você pode ainda se inscrever e pode vir à igreja com toda a segurança, né? Não temos mais restrição de idade, queridos. Todas as idades agora podem vir para a igreja, todos podem vir, todos os idosos que se sentirem bem, que estão bem de saúde, podem vir usando máscaras, não é mesmo? Que estiverem bem de saúde, vai ser aferida a temperatura aqui na frente. Todos aqueles que estiverem bem de saúde podem vir à igreja, tá? A igreja vai continuar funcionando de domingo e de terça, os seus cultos presenciais, com 60% da capacidade, tá bom? Né? Durante a semana, as reuniões de oração não vão ser mais transmitidas via live. A reunião de oração de terça-feira às 6h30 e de quinta-feira às 20 horas, elas vão ser presenciais. Não vai ter mais live, tá bom? Você que quiser participar da reunião de oração, venha para a igreja da mesma forma, utilizando máscara, estando em bem de saúde, vai entrar aqui, né? Nós vamos dividir os lugares aqui com mais espaço para a igreja poder participar, tá bom? A EBD continua online e nosso estudo bíblico de quarta também vai continuar online, tá bom? Também vai continuar numa live, tá bom? São esses os avisos. Espero que você esteja alegre conosco com essas novidades, né? Vamos passar para a nossa aula da manhã. Fiquem com Deus, tenham um bom dia. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Vamos orar para a gente estar meditando na nossa lição de hoje? Vamos orar. Ó Deus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Queremos Te exaltar, queremos dizer que Tu és digno de glória e louvores, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, Senhor. Toda glória, todo louvor, toda celebração, toda adoração ao Teu nome, Senhor. E nós queremos, Senhor, Te pedir que na Tua bondade, na Tua graça e na Tua misericórdia, Tu dirige as nossas mentes e os nossos corações através do estudo da Tua palavra. Fala conosco através dessa lição tão prática, Senhor, que parece tão simples, mas que exige, Senhor, determinação, desejo de se dar, desejo de comunhão, de transformação de vida. Fala conosco, que Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo
conduzindo e esteja transformando e mudando tudo aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Cumpre os teus propósitos através da minha vida, através da vida dos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. De Deus, sal e luz para todos os povos. Eu coloquei para começar essa aula o cântico que veio muito ao meu coração. Quando eu comecei a estudar essa aula e fui indo com os textos e tudo, nossa, eu me lembrei tanto de cânticos que falam de comunhão, que falam de partir do pão, que falam de estar juntos. E eu me lembrei muito do cântico que eu coloquei agora há pouco, que é do Guilherme Kerr e do Gerson Borges, que chama-se Unidade e Diversidade, e que fala da multidão dos que creram, era só um o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, o que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Esse cântico é baseado no texto de Atos 4, que nós vamos estudar hoje. Mas, quando eu estava estudando essa lição, eu estava pensando, Senhor, como é claro o ensino da Tua Palavra sobre a necessidade de comunhão, de estarmos juntos, de estarmos compartilhando a vida, na igreja, nas santas convocações, nas reuniões, em casa, no lar, de casa em casa. Por que nós temos tanta dificuldade, né? Eu acabei de ouvir agora há pouco uma mensagem do Guilherme Kerr, que é o autor da letra desse cântico, e ele fala que eles eram simpáticos, na simpatia de todos, cresce a igreja do povo, né? Que a igreja vivia de tal maneira que era simpática na comunidade. E aí ele fala assim: o que foi que nós fizemos que nós nos tornamos antipáticos no meio da nossa comunidade?
Ou será o que foi que nós deixamos de fazer, né? Então, os textos de leitura diária, eles já nos levam para essa meditação. O Gênesis 1, 26, eu espero que você esteja com a sua revista aberta, sua Bíblia aberta, fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já falando da unidade, que nós fomos criados à semelhança da Trindade, para comunhão. Nós já estudamos isso, nós já ouvimos isso, nós fomos criados, a Trindade é a comunhão perfeita. E o texto diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos criados para a comunhão, para a unidade. O segundo texto é o Salmo 133, que tem aquele cântico, quão bom e quão suave é viver em união, é muito precioso, é graça do Senhor, e por aí vai. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, né? E ele vem falando do óleo, e depois ele fala assim, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, quando nós estamos em comunhão. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos, né? E quando nós estamos vivendo assim, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O texto de 1 João 1, 6 e 7, aliás, o livro de 1 João fala muito sobre o amor que deve habitar, que deve ser a característica dos irmãos na comunhão. 1 João 1, 6 e 7. Vamos lá, deixa eu pôr meu óculos. É isso mesmo? Deixa eu ver. É isso aí, 1 João 1, 6 e 7. Aquele que diz que permanece nele, em Deus, né, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. E aí ele fala, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, nós devemos viver no amor fraternal. Aliás, é o título, o antigo e o novo mandamento, o amor fraternal. O outro texto é Filipenses 2, de 1 a 4, orientações de como nós devemos viver. Filipenses 2, de 1 a 4. Esse texto é lindo, lindo, vida prática. Aliás, essa lição é conjugar o nosso conhecimento teológico, o nosso conhecimento bíblico, o nosso conhecimento da redenção em Jesus Cristo na vida prática, no nosso dia a dia, não é pura teoria. O título desse capítulo fala exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E a sequência fala que esse é o exemplo de Jesus, que se humilhou, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, a exortação ao amor fraternal, à humildade, à singeleza, né?
Romanos 14, depois nós vamos citar, e depois o texto de Atos 4 que nós vamos ler. A revista do professor, ela fala assim, né, que nós devemos pensar um pouquinho como é a nossa vida, como é que nós temos vivido. Estamos agora vivendo um período diferenciado de pandemia. Como que nós temos vivido? Nós temos vivido enclausurados em nós mesmos, preocupados conosco mesmos, centralizados em nós, ou a nossa vida está aberta, mesmo dentro de casa, mesmo nessas pequenas atividades que nós podemos fazer fora. Nós estamos compartilhando as nossas vidas, nós estamos abertos para o amor fraternal, para compartilhar, para trocar aquilo que a gente pode dar, aquilo que a gente pode receber, né? E na introdução da nossa revista, da revista do aluno, ele fala assim, né? Que vimos em nosso estudo anterior, que foi a aula que a Raquel deu, que uma igreja genuína é marcada pelo apreço ao Evangelho, que é a pregação pura do Evangelho, da redenção em Cristo Jesus, e a doutrina dos apóstolos, que é aquilo que foi derivado de todos os ensinos que vieram depois pelos apóstolos. Mas ele fala, esse apreço, né, esse gostar, esse valorizar a pregação do Evangelho e a doutrina dos apóstolos, não é apenas o reconhecimento da importância deles, mas um contínuo desejo de crescer nesse conhecimento do Evangelho e do ensino. Mas esse conhecimento teórico, entre aspas, né, que vai se desenvolvendo, ele tem que chegar na vida prática, né? Ele fala aqui no finzinho desse parágrafo da introdução. Ou seja, em uma igreja genuína, a doutrina ganha a vida cotidiana. É um lugar em que os membros cuidam e buscam o bem uns dos outros. Aliás, aqui na conclusão da lição, né, que é uma lição curta e prática, na segunda coluna ele fala assim, de nada adianta uma igreja se gabar de ter boa teologia e doutrina, de ser fiel na pregação do Evangelho, isso deve mesmo acontecer, se ela não externa isso na comunhão e graça entre seus membros. Uma igreja que não vive assim não compreendeu de fato o Evangelho de Jesus, ou talvez como a igreja de Éfeso tenha perdido seu primeiro amor. Então, é o que ele fala, que nada adianta a gente se gabar de termos boa teologia, boa doutrina, fiel pregação, se não alcança a vida prática, se isso é teórico. E esse não é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, né? O texto básico, são dois textos básicos que estão em Atos, são textos que têm sido repetidos, não só através dessa revista, né, como em outros textos que falam de comunhão, que falam da importância da igreja, né, do povo de Deus em comunhão, né? Nós temos aqui no livro de Atos o texto básico primeiro, que fala de comunhão intensa, que era como a igreja primitiva vivia, por isso que eu coloquei aquele cântico, né? Da multidão dos que creram, era só um coração e a alma, eles tinham tudo em comum. E aqui nós temos, fazendo uma passagem no livro de Atos, que Lucas nos dá, eles falam da subida de Jesus, né, elevado às alturas, mas Jesus fala para eles que eles iam receber poder, que ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles seriam testemunhas, e fala para eles ficarem ali em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de autoridade, de poder. Então os discípulos ficam em Jerusalém, e aí a gente tem o grupo aqui deles reunidos, e perseveravam no versículo 14, 1:14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, um grupo em oração, aguardando a promessa de Jesus, de que o Espírito Santo desceria. No capítulo 2, nós temos a descida do Espírito Santo, e
nós temos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, começo do capítulo 2, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estávamos assentados, né? E aí nós temos o dom de línguas, e é interessante que eles ouviram cada um na sua língua, e se a gente vê a partir do versículo 9, somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? E eles ficaram perplexos: o que é isso? O que quer dizer isso? E quando a gente vira, Pedro faz a primeira pregação após esses acontecimentos, o discurso de Pedro apresentando a Jesus, juntando Jesus com o Antigo Testamento, com textos do Antigo Testamento, e depois nós vemos que 3.000 foram batizados, e aí fala assim no versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse é o começo da igreja, né? A primeira pregação de Pedro, a sua palavra ungida pelo Espírito Santo, né? Que tinha acabado de ser dada, né? Palavra de arrependimento. Então fala que aqueles que aceitaram foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. E aí Lucas faz um corte, e ele começa a relatar como aquele grupo que aceitou a Jesus, que aceitou a pregação do arrependimento, né, para a confissão de pecados, em nome de Jesus Cristo, né, recebendo o dom do Espírito Santo, como é que eles viviam? Aí ele põe como viviam os convertidos. E aí nós temos esse texto que a gente sabe de cor: e perseveravam. Esse grupo de pessoas que nós acabamos de ler, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse retrato da igreja primitiva é um retrato desafiador, é um retrato, gente, vidas abertas, pessoas que acabaram de se converter. E é interessante que a revista faz um comentário, né? Se você vê aqui no item 1, comunhão intensa, na segunda coluna, que começa assim, no segundo parágrafo, a expressão estavam juntos e tinham tudo em comum está diretamente ligada à koinonia, que significa companhia, sociedade, parceria, que está um pouquinho acima, né? E aí vem, os crentes recém-convertidos permaneciam no mesmo lugar, estavam juntos. É o que Lucas fala, né? E estavam juntos. Isso significava que nenhum daqueles que se converteu, e a maioria era de fora de Jerusalém, voltou para a sua casa. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Isso gerou uma necessidade de acolhimento que foi correspondida pelos crentes locais. Por que eles ficaram lá? Porque eles iam ser discipulados, eles iam aprender um pouco mais sobre Jesus, sobre a fé em Cristo, sobre a nova vida. Eles ficaram lá e eles foram atendidos, né, pelos cristãos, por aqueles do local. Por essa razão, o compartilhamento deles não ficava restrito a qualquer coisa que fosse. Antes, tudo que eles possuíam era posto
disposto para ser compartilhado com a comunidade. Isso incluía os bens materiais com a finalidade de suprir as necessidades uns dos outros. Eu achei linda essa ideia. Aqueles que ouviram a mensagem de Pedro, aqueles que ouviram a mensagem, cada um na sua própria língua, que se converteram, eles permaneceram em Jerusalém, eles permaneceram lá. E quem atendeu às suas necessidades foi aqueles locais, né? Aqueles que moravam em Jerusalém, né? E essa necessidade de acolhimento, de suprimento, foi dada por aqueles que eram locais, casas abertas, né? Irmãos em Cristo, né? Então é interessante que ele fala exatamente isso. Estavam juntos, tinham tudo em comum, perseveravam unânimes no templo, de casa em casa. São expressões que mostram a unidade da igreja primitiva, né? Diante dessa palavra de Pedro, diante da decisão de aceitar o perdão em Jesus Cristo, né? De estarem juntos para crescer, para aprender, né? E aí a revista fala assim, né? O que o texto nos ensina é um princípio, não é um princípio político, não é um princípio de vender tudo, comprar uma fazenda e morar todo mundo lá. Não é isso, não é isso. O princípio, está escrito no fim dessa página, na segunda coluna, a conversão genuína produz convívio nos crentes, desejo de estar junto nos momentos de comunhão pública, culto e nos momentos comuns da vida de casa em casa. Gente, grifa isso, gruda na porta da geladeira. A conversão genuína produz convívio nos crentes, porque a conversão não é só interna, ela ultrapassa o interior. A transformação de conversão, de mudança de mente, do Espírito Santo nos apresentar a Jesus, o nosso pecado, a necessidade do perdão, isso vem para fora, tem que vir para fora, que se não vier para fora, aliás, também tem aqui, acho que no fim, fala exatamente, né? Se não vem para fora, está faltando algo na nossa vida, ou nós estamos completamente desassociados da vida prática, né? Então a ideia é que comunhão é muito mais do que estar juntos. Estar juntos é precioso, e eu creio que é muito importante, porque a gente vê isso, os apóstolos orando junto com os demais, depois os 3.000 convivendo, como diz aqui, estavam juntos, tinham tudo em comum, perseveravam unânimes no templo, de casa em casa, compartilhando. Mas é ser parceiro, é ser solidário, ser apoio uns aos outros em todo o tempo e constantemente, né? Ele até fala, se estivermos à procura de uma boa igreja, ela deve ser rica em comunhão verdadeira. Se quisermos uma igreja genuína, precisamos estar dispostos à verdadeira comunhão. Eu me lembro de quando essa igreja começou, quando era a casinha aqui no fundo, uma casinha bem limitada, com vários cômodos, a gente praticamente tinha dificuldade. No começo não tinha bem pouca gente, umas 20 pessoas quando se tornou igreja. Tinha o quintal enorme na frente, mas a casinha era pequena. E quando foi alugada uma casa para nós, a gente morou primeiro na Rua Londrina, do lado da Igreja Universal, uma casa antiga, que aliás está lá ainda a casa. E tinha um quintal atrás, tinha até umas árvores lá atrás, e na frente também tinha uma frente razoável. A gente fazia reuniões na frente, compramos uma mesa de ping-pong para que as pessoas pudessem vir, jogar ping-pong, encontrar umas com as outras, porque aqui nós não tínhamos essa oportunidade. E depois a gente mudou, logo depois mudamos para a Rua Sebastião de Oliveira, na frente da casa da Dona Edmeia, que também tinha casa aberta. Nossas casas eram abertas, as pessoas vinham, eu lembro que tinha gente, acabava o culto, o pessoal falava assim, estamos indo para a sua casa, viu? Ele chegava primeiro que eu lá em casa,
aberto, aliás, é o que diz depois, nós vamos ler em Atos 4, que fala, não, aqui mesmo, fala assim no versículo 46, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, sem muita exigência. A gente pegava o que tinha na geladeira, o que dava para misturar, compartilhava, as pessoas passavam, entravam. A Suzana era muito boa de chamar as pessoas lá para dentro. E a gente compartilhava o que tinha. Isso deu senso de comunidade. A casa da Dona Edmeia, sempre aberta. A casa da Dona Edmeia foi escritório do Luiz, foi lugar de muitas reuniões muito abençoadas. Recebemos pastores, missionários, cristãos que nos visitavam, e a gente tinha encontros muito especiais nas casas, partindo pão, repartindo as nossas vidas, né? E aí, com singeleza de coração, às vezes a gente tinha um tempo que tinha reunião de oração nas casas, e aí começou a ter os lanches tão elaborados, que aí as outras pessoas começaram a deixar, assim, até meio complexo de falar sobre o assunto, porque se a pessoa quis dar um lanche elaborado e pôde, tudo bem. Se eu não posso, tudo bem também. Se eu só posso dar um chazinho com uma bolacha salgada lá, com uma cream cracker, ou se eu não posso dar nada, não tem importância. Com singeleza de coração, vocês entendem? Com o coração aberto, para que a gente possa... É por isso que o texto de Romanos 4, que até falei que a gente ia ler depois, é um texto difícil, Romanos 4, é um texto que pode ser estudado depois, mas a gente já estudou Romanos, né? Mas podemos voltar. Mas o que ele fala é que nós não devemos estar, aliás, é 4 ou 14, deixa eu ver, Romanos 14, não é 4. Que nós não devemos estar julgando uns aos outros, que nós não devemos estar nos considerando superiores. Aliás, Romanos 14, o título está na leitura diária. A tolerância para com os fracos na fé, né? Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Opiniões não é para ficar debatendo, você pode ter uma, né? Tem aquilo que é básico e fundamental, que aquilo não é para mexer, né? Mas ele fala, quem come não despreze o que não come, o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio, né? Porque nós somos todos servos de Deus. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para sustentar. O versículo 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, voltando àquela ideia, né, das reuniões de oração em casa, que eram muito preciosas. Eu sei que o grupo aumentou muito e hoje tem muitas casas que não cabe, né? Mas tudo aquilo que a gente puder fazer nos nossos lares, manter nossos lares abertos, compartilhar uma água, um cafezinho, um chazinho, convidar os irmãos. Hoje nós não estamos podendo muito fazer isso, né? Estamos nessa situação meio... Mas que a gente possa... A minha sugestão, e é o que eu tenho pensado, fazer uma lista das coisas que eu não posso fazer agora, mas que eu devo fazer, que eu quero voltar a fazer. E uma delas é essa, abrir mais a minha casa, para um chazinho, para conversar, para compartilhar a vida, estar mais disposta a compartilhar a Bíblia, a discipular, a ser discipulada, abrir, que a gente possa fazer isso, para que a gente, quando acabar essa pandemia, a gente não fique do mesmo jeito que nós estávamos. Então, o texto que fala aqui da segunda parte, a igreja cheia de graça, que é Atos 4, 32 a 35, fala novamente, é interessante que novamente Lucas, depois dessa paradinha no Atos 2 aqui, que ele fala, ele dá um foco na igreja, né, como viviam os convertidos, aí ele começa novamente a contar os acontecimentos gerais, a cura de um coxo, o discurso
discurso de Pedro no templo por causa da cura do coxo, né? Por causa disso, Pedro e João são presos e são levados perante o Sinédrio. Se você está acompanhando comigo aí o livro de Atos, né? Estamos agora no capítulo 4, Pedro e João perante o Sinédrio, né? E depois eles foram soltos e a igreja em oração, né, fala assim no versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos, olha lá, procuraram os irmãos, não foi cada um para a sua casa, e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isto, unânimes, todos aqueles que estavam aí, levantaram a voz a Deus e disseram, olha só, eles compartilharam os poderosos feitos do Senhor, porque eles tiveram a ousadia de dizer para os fariseus, para aqueles que estavam julgando a situação, né? Eles falam assim, olha, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque eles falaram para eles pararem, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus, está no versículo 18, e Pedro responde com toda autoridade, né? E ele fala, pois nós não podemos deixar de falar. Eles viveram uma experiência poderosa, eles tiveram ousadia, eles se posicionaram e eles vêm para a comunhão dos irmãos e compartilham, e eles levantam a voz e dizem, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e tudo, o mar e tudo que neles há, né? Então eles vão adorando ao Senhor, né? E no versículo 31 fala assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E aí Lucas dá novamente o foco na comunidade cristã, na igreja. E é interessante que ele fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Depois fala, e da multidão dos que creram, está aumentando, né? Era um o coração e a alma. Eles estavam unidos, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Meus queridos, como nós precisamos dessas características, gente, como nós precisamos anelar essas características, né? Dessa multidão dos que creram era só um coração e a alma, singela vida. Então era só um coração e a alma, ninguém considerava o que era exclusivamente seu, as suas coisas, né? E havia poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição, e em todos eles havia abundante graça. Aliás, é esse o nome do item de número 2, era uma igreja cheia de graça. E como é que isso se demonstrava, meus irmãos? Na sequência fala assim, pois, juntando a frase anterior com essa, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Então a primeira coisa é que não havia necessitado, porque as pessoas estavam compartilhando aquilo que tinham, estavam abrindo mão daquilo que tinham para suprir as necessidades. Não tinha ninguém que tivesse passando necessidade. E o meu clamor e a minha oração é que na nossa igreja, na nossa comunidade, não tenha ninguém passando necessidade. Eu tive um amigo muito querido que já faleceu, foi um dos únicos que eu conheci que tinha dom de dar, né? De dar. E ele percebia quando a pessoa estava precisando, estava carecendo de alguma coisa. Era impressionante, você não precisava falar, ele percebia. Nós temos todos os dons na igreja.
E mesmo que não tenha alguém com esse dom, eu creio que tem, mas nós temos que ficar ligados. Às vezes eu fico falando, Raimundo, tem alguma coisa, alguém precisa de alguma coisa, né? Mas eu sei que é muito pouco, eu tenho que conviver mais com as pessoas para saber das suas necessidades, para saber daquilo que eu posso fazer por elas, né? E além disso, né, eles depositavam aos pés dos apóstolos aquilo que eles tinham, né, e isso se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. É muito interessante, porque a revista fala, ela fala assim, ó, na segunda coluna desse item 2, no meio fala assim, a graça se caracteriza como uma atitude de benevolência a qualquer pessoa, não importando se ela tenha feito bem ou mal. Nossa, eu pus até um ponto de interrogação aqui. Não importa, na verdade, mesmo que ela tenha feito mal, qual o fundamento dessa vida graciosa? É a compreensão de que todos os homens estão em pé de igualdade aos olhos de Deus. Todos, ninguém é melhor do que ninguém, né? Ninguém ali tinha sido salvo por alguma característica que o tornasse digno. A gente tem consciência disso? Que nós não somos melhores do que ninguém? A pregação apostólica já havia mostrado que todos eram igualmente culpados pela morte de Cristo, por causa do nosso pecado. Todos nós crucificamos a Cristo. Todos nós, como diz o livro de Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos igualmente culpados pela morte de Cristo. Então, todos se viam igualmente como alvo da graça de Deus. E por isso compartilhavam dessa mesma graça recebida. Todos estavam juntos porque Deus os redimiu na cruz. Meus irmãos, às vezes a gente tem a tendência de achar, por isso que fala que a soberba não me domine, né? Então serei irrepreensível, estarei livre de grande transgressão. Às vezes a gente acha que a gente é melhor, que a gente sabe mais, que a gente faz isso melhor ou faz aquilo melhor. Meus irmãos, Deus não leva em consideração a isso, porque nós somos todos iguais. Todos fomos colocados debaixo da mesma balança e achados culpados. E todos nós fomos salvos pela mesma graça. E essa graça tem que abundar de nós. Eu estou falando para mim mesma, essa graça tem que abundar de nós. Em amor, em vida prática, em compartilhar o pão, a vida, as necessidades espirituais, emocionais, estar aberto para as outras pessoas. É isso que eu estava lembrando da igreja inicial. A gente vivia muito parecido com essa realidade de Atos 2. Por quê? Porque a gente era muito simples. O Luiz tinha deixado a engenharia e tinha vindo para cá, para uma igreja que não tinha nem como sustentá-lo praticamente, né? E não tinha mesmo. E a gente vivia uma vida simples, com singeleza de coração. Foi uma das experiências mais maravilhosas da nossa vida, foi termos vindo para cá e termos experimentado essa simplicidade. Não que a gente tivesse muito, mas essa simplicidade, essa vida mais básica. E recebendo, aprendendo a receber. Eu lembro como era difícil para o Luiz, muitas vezes, aprendendo a receber, a alguém dar alguma coisa. Mas Deus trabalhou na vida dele, tanto é que quando ele foi fazer o doutorado, eram só 5 alunos, grupo de doutorado geralmente são pouquíssimos alunos. Eram 5 alunos, cada um de um país, tinha da Bósnia, tinha da Coreia do Sul, e os outros, acho que tinha um americano também, mas cada um teve que compartilhar um pouco do seu ministério. E o forte do ministério do Luiz tinha sido aqui na Praia Grande, aonde Deus o tinha colocado para humilhar, para que ele realmente fosse tratado no mais íntimo do coração. E tivemos tantas experiências, até do Luiz chorando na frente da igreja, dizendo na igreja, lá na escola, na Guilhermina, né, que a gente estava utilizando, porque a gente não tinha igreja, né, tinha a casa. E falando
meus irmãos, tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu aprendi no seminário, tudo aquilo que eu planejei, parece que, né, não funciona, a igreja não cresce, a gente está batalhando, suando, mas foi isso que foi trabalhando na vida dele. Quando ele compartilhou isso, teve um aluno que conversou com ele, que nunca tinha sido ministro, nunca tinha trabalhado na igreja, estava só na carreira acadêmica teológica, né? E aí ele trancou a matrícula e ele foi trabalhar na igreja. Então o Senhor nos coloca todos iguais, né? Aqui fala assim, né, que a pregação do Evangelho é a manifestação da graça por parte da igreja. E isso tem que acontecer simultaneamente, a pregação do Evangelho e a manifestação de graça por parte da igreja era algo que acontecia simultaneamente. Está aqui no fim da primeira coluna, né? Então ele fala aqui assim no começo da segunda coluna: entendemos que há uma ligação indivisível, ou seja, que não dá para separar da graça com o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da graça. O Evangelho é a graça de Deus anunciada na pessoa de Cristo. A graça que se revela no perdão, em nos aceitar como nós somos, em nos abençoar, e nós devemos fluir essa graça. Então ele fala, em suma, a vivência, a prática da graça é algo que só pode ser conseguido por meio de uma compreensão do Evangelho. Sim, só quando compreendemos todas essas verdades que eu acabei de falar, que nós todos somos pecadores, que nós não merecemos nada, que nós não somos melhores do que ninguém. E se Deus fosse fazer justiça, todos nós estaríamos perdidos. Quando a gente entende a mensagem central do Evangelho, como Pedro fala aqui na sua pregação, né, que todo mundo fica desesperado depois da pregação, que ele fala que eles eram culpados do sangue de Jesus Cristo, né? Ele fala aqui no capítulo 2, versículo 36, no final da mensagem dele: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí o texto fala assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração. Eles ficam apertados e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, né? E aí respondeu-lhes Pedro, versículo 38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Pois para vós outros é a promessa e para vossos filhos. Então, quando nós entendemos essa pregação do arrependimento, da confissão de pecados, do reconhecimento da realidade de quem nós somos sem Jesus, então a graça se demonstra, né? É assim que aqui, como ele fala assim, a pregação do Evangelho e a manifestação de graça por parte da igreja era algo que acontecia simultaneamente. Que pena que está escrito era aqui, né? Eu espero que a gente possa colocar é algo que seja que acontece simultaneamente. Nós somos alvos da graça. Não há espaço para individualismo, né? Ou para partidarismo em uma igreja graciosa. Eu fico pensando, gente, a vida prática na igreja é uma vida ao mesmo tempo que é uma vida sublime, é uma vida árdua, porque aquele versículo de Provérbios, né, que ferro afia ferro, e que a gente tem que ser trabalhado, né, que o irmão faz uma coisa, a gente não gosta, a gente faz uma coisa, o outro irmão não gosta, né, que a gente vai... E não há espaço para individualismo. Vocês ficam pensando, né, a gente acha, só eu sei fazer isso bem. Estou falando, imagina se só eu que sei fazer alguma coisa boa. O outro lá, só eu sei, cada um coloca o que quiser aí, né? Falar, cantar, tocar, cozinhar, limpar, lavar louça, sei lá. Não é só você. Todo mundo pode fazer, todo mundo pode estar em qualquer atividade. Aliás, as empresas
eu sei, né, um pouquinho disso, que elas fazem hoje rodízio de posições para que o funcionário conheça a totalidade da empresa, não fique só fazendo um servicinho. A igreja devia ser assim também, a gente fazer rodízio de posições, dar oportunidades. A gente tem essas oportunidades nas sociedades, que é o método da igreja presbiteriana, né, que eu chamaria quase que de grupos familiares, né, que o das mulheres, dirigindo reunião, fazendo planejamento, distribuindo tarefas, nas outras, dos adolescentes, das crianças, dos jovens e dos homens, já está para lá de atarefado, tantas tarefas que eles têm, né? E é assim, nessa busca de cada um exercer as coisas. E nós temos os nossos dons. Eu espero que, eu espero que a próxima lição, a lição de número 10, são dons espirituais, que eu gostaria que fosse assim, dividida em várias etapas, porque estudar dons espirituais é muito especial, principalmente na nossa igreja, que está assim, né, de gente nova chegando, aleluia. Agora há pouco falei com o pastor Cláudio, a igreja está crescendo em período de pandemia, a gente tem visto novos membros sendo recebidos, pessoas chegando, visitando. Nós temos os nossos dons, que fomos capacitados pelo Espírito Santo, mas nós podemos fazer qualquer coisa, se houver disposição no nosso coração. Eu não tenho dom de ministério, dom de diaconia. Não, quando você é necessário, você vai fazer qualquer trabalho, né? Não há espaço para individualismo ou partidarismo em uma igreja graciosa. Esse texto de Atos 4, né, que fala assim, né, que nenhum necessitado havia entre eles, porque tudo que eles possuíam, eles vendiam, traziam os valores, depositavam aos pés dos apóstolos e se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E o versículo do capítulo 2 que fala assim, né, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus queridos irmãos, vamos buscar essa vida. Nossa, quando eu ouvi hoje o Guilherme Quer, eu estava ouvindo esse cântico que eu coloquei no começo, ouvi, meu coração estava cheio. Senhor, é como se eu tivesse com saudade desse período da Bíblia aqui, cheio desse ensino, dessa vida, cheia do Espírito Santo, da graça, de poder, de maravilhas, tendo tudo em comum. E aí o pastor Guilherme Quer, né, ele fala isso, o que aconteceu conosco, né? Porque essa igreja de Atos, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, contava com a simpatia de todo o povo. Eu tenho certeza que se nós vivermos assim, as pessoas vão querer entrar. Ele falou assim: quantas pessoas já chegaram para você e perguntaram por que você age assim? E você falou, porque eu sou cristão, porque eu aceitei ao Senhor Jesus, e você deu seu testemunho. A pessoa fala, eu quero ser como você é, eu quero ir onde você está. Quantas pessoas já falaram isso para nós? Ou talvez o inverso, não quero nem falar, né? Esse é o desafio da vida cristã. Eu estou vendo as cadeiras aqui, ainda ontem falando com a Gebrinha, a gente estava pensando, nossa, a gente chega aqui, a gente vê a cadeira da dona Lucila com José Luiz, a cadeira da Andrelina, a cadeira da Ula, a cadeira de muitos que não estão podendo vir à igreja, né? E está um grupo reduzido aqui. Nós temos muito para compartilhar da vida, e nós temos exemplos preciosos aqui na igreja de compartilhar a vida com singeleza de coração. Isso é muito importante, meus irmãos. Quando a gente abrir a nossa casa, que seja com singeleza de coração. Nós não precisamos ter o melhor lugar, a melhor sala, a melhor cadeira. Isso não importa. Quantas vezes a gente tinha reunião nas casas e levava os banquinhos tudo daqui da igreja. Nós precisamos voltar a fazer isso. Aleluia. Quando a gente puder novamente nos reunir aqui na igreja em celebração
celebração, em santa convocação, mas nas casas, com alegria, compartilhando a palavra de Deus, abrindo o nosso coração, comendo o pão, né? Como é gostoso partilhar o pão, né? Juntos, tomar uma sopinha. Agora já está acabando a fase da sopinha, né? Agora vai ser a fase do lanchinho, porque a sopinha já está começando a esquentar, né? Então, nosso desafio em uma igreja graciosa, seus membros se derramam em atitudes de socorro uns aos outros, não importa quem sejam eles. E isso porque todos... Eu gostei demais dessa frase, está aqui um pouquinho acima da conclusão. E isso porque todos, quer sejam judeus, gentios, feios, bonitos, ricos, pobres, inteligentes, incautos, sábios, tolos, maduros, imaturos, todos estão ali pelo mesmo motivo. São pecadores alcançados pela graça de Deus. E para a gente concluir, eu gostaria que a gente pensasse na nossa vida, né? Como é que eu tenho vivido? Mesmo agora nesse período, eu tenho ficado feliz com os WhatsApps, né? No começo, às vezes, lá no da SAF, era tanta coisa, eu falava, ai Senhor, né? Eu vou sair daqui, mas eu permaneci lá. E eu vi logo depois a necessidade, era um meio de comunicação, de compartilhar o que estava acontecendo, de pedir oração, de falar da alegria, de compartilhar um texto, de compartilhar um cântico. É um meio da gente estar unidos, mas sempre da melhor forma possível, com a melhor palavra, com o melhor texto. Tem sido uma bênção os WhatsApps da vida, a tecnologia, né? A igreja no YouTube, como falou agora há pouco lá embaixo alguém. Então, que a gente possa estar dentro da situação atual, abrindo o nosso coração e a nossa alma com singeleza de coração, naquilo que a gente pode fazer para compartilhar as nossas vidas com os nossos irmãos, nos importarmos com eles. A gente é sempre desafiado a ligar para os irmãos, a saber como é que estão as coisas, que a gente faça realmente isso, e que assim que a gente puder sair, assim que a gente puder abrir a nossa casa, assim que a gente puder vir para a igreja, para estar com os irmãos, para abraçar, para olhar olho no olho, para perguntar como é que você está, que o Senhor derrame essa graça sobre nós, de tal forma que a gente viva uma vida que o Senhor acrescente dia a dia aqueles que hão de ser salvos. Amém? Vamos orar, irmãos. Ó Deus, muito obrigado pelo exemplo da igreja primitiva que Lucas nos mostrou, Senhor. Uma forma linda de vida, Senhor, uma forma de vida daqueles que reconheceram-se pecadores e agora devem viver nessa graça de Deus em comunhão uns com os outros. Ó Deus, abençoa-nos, abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre a nossa casa, abre a nossa disposição, Senhor, para que a gente possa se entregar, para que a gente possa realmente viver de tal forma, com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na simpatia de todo o povo, de forma que o Senhor acrescente dia a dia aqueles que hão de ser salvos. Ó Deus, faz essa obra na minha vida, faz essa obra na vida dos meus irmãos, Senhor. É o que eu oro na autoridade do nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor.